Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós iremos tratar de um assunto grave, que é o divórcio, que está aí no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 5, que diz assim: o divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrária a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Todos nós sabemos bem do estrago que o divórcio faz na família e também na sociedade, como consequência. Isso tudo porque nós ainda não sabemos amar como Jesus nos ensinou, e muitas vezes, diante de provações mais ásperas, nós não temos forças ou não queremos renunciar ao que precisa ser renunciado em favor da família, em favor da comunidade. Nós vamos buscar uma orientação segura na história desse livro, há 2000 anos, onde nós vemos a história aí do senador Públio Lentulus e sua esposa, que no decorrer dessa história enfrentou inúmeros problemas de relacionamento devido a perseguições, a calúnias, a assédios e situações forjadas que muitas vezes abalou esse casamento a ponto de o senador pôr ali uma barreira entre os dois que durariam longos 25 anos e uma situação muito delicada, de muito sofrimento. Sofrendo amargamente com aquela situação,
Lívia apresentava-se cada vez mais abatida, tentando, em vão, decifrar o motivo de tantas provações e infortúnios. Muitas vezes procurou sondar o espírito de Públio, de modo a levar-lhe um pouco de carinho e consolação. Mas ele evitava as expansões afetuosas com pretextos decisivos. Então, nós vemos aqui que a Lívia tentava, de todas as formas, reatar aquele relacionamento e mostrar ao Públio que eles estavam sendo alvo de calúnias, né? E ela nos ensina que nas dificuldades do relacionamento conjugal, nós temos que trabalhar o diálogo, que é imprescindível o diálogo. Mais adiante, nós vamos encontrar essa descrição, que ela, porém, havia resolvido procurar um mestre, de qualquer maneira. Abandonada numa região em que somente o marido podia compreendê-la integralmente, dentro da sua esfera de educação, e rudemente provada nas fibras mais sensíveis de sua alma feminina, de esposa e mãe, a pobre senhora assim deliberou, com pleno assentimento de sua consciência, honesta e pura. Então, depois de tentar o diálogo e ver que estava difícil com o diálogo, ela procurou Jesus, né? Ela quis ouvir Jesus para encontrar forças para saber como conviver numa situação difícil, em que o marido e também ela estavam envolvidos naquelas calúnias e naquelas perseguições que abalaram o relacionamento dentro deles e abalava a família também, né? E assim, quando ela procura Jesus, ela nos ensina que diante das dificuldades que nós enfrentamos no relacionamento conjugal, nós devemos procurar o Evangelho, que é a referência mais segura que nós temos para encontrar respostas e decisões a serem tomadas diante das lutas próprias do casamento. Mais adiante, nós vamos encontrar lá o diálogo entre Jesus e ela através do pensamento apenas, a distância, né? Ela vendo Jesus e Jesus vendo ela, ele mandou uma mensagem através do pensamento que dizia assim, ó: e estendendo o raio de luz de seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações: quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. E nós recebemos aí, através de Jesus, a orientação de que é necessário o diálogo, é imprescindível o Evangelho. E o Evangelho vai nos pedir sempre abnegação. A abnegação é a gente aceitar as lutas, mesmo que árduas, do nosso casamento e não desistir do cumprimento dos nossos deveres, esperando a vitória, que certamente acontecerá. Mais adiante, nós vamos encontrar essa situação, que Lívia ouvira angustiadamente as palavras injustificáveis do marido. Nunca ouvira tão irritado em todo o transcurso da vida conjugal. Mas verificara em si própria uma renovação singular, como se o pão rústico, abençoado pelo mestre, lhe transfigurasse as mais recônditas fibras da consciência. Seus olhos se enchiam de lágrimas, não por um orgulho ferido, ou pela ingratidão que aquelas admoestações injustas revelavam, mas com profunda compaixão do esposo que não a compreendia. Daí Lívia estava vivendo ali aquelas dificuldades, o marido cercado ainda de dúvidas, de incertezas, de supostas provas que eram forjadas em verdade, né? Mas a Lívia já tinha encontrado as forças, juntamente com Jesus, com o Evangelho de Jesus,
e ela usava de compaixão para com a esposa e nos ensinava que a gente, nas dificuldades do nosso relacionamento, nós temos que usar de compreensão para com os limites do cônjuge e aguardar no Evangelho, aplicando a abnegação, que dia virá em que a luz se faz no relacionamento e a gente supera os nossos problemas, né? Aqui nós encontramos agora aquele momento em que Lívia, sabendo da crucificação do Cristo, impedida de ir até ele, pela prece, ela entrou em oração e ela se viu desprendida espiritualmente e se colocou frente a frente com Jesus e Jesus lhe deu essa orientação. Filha, aguarde as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. E ela intimamente dizia para consigo mesma, sim, é desse modo que deveremos morrer. Jesus, concedei-me alento, resignação e esperança para cumprir os vossos ensinamentos, para alcançar um dia o vosso reino de amor e de justiça. E foi assim que ela foi encontrando forças para ir levando de vencido todo aquele desafio dentro do casamento que ela enfrentava e que ela não queria falhar. E se a gente também não quer falhar no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal, que é a nossa maior missão na Terra, é a família, é a condução da família, a gente deve apreender esse ensinamento aqui, né? Que nós deveremos renunciar aos prazeres que muitas vezes é necessário, renunciar a passeios, renunciar a pontos de vista para favorecer a nossa família. Doravante não poderia contar com o amparo do marido, nem com o afeto suave da filhinha. Mas um anjo de serenidade velava à sua cabeceira, com a doçura das sentinelas que nunca se afastam do seu posto de amor, de redenção e de piedade. E foi esse espírito luminoso que, fazendo gotejar o bálsamo de esperança no cálice de seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que possuía muito. A fé que se unia a Jesus, ao Messias da renúncia e da salvação, a esperá-lo em seu reino de luz e de misericórdia. Então, veja bem, ela chegou a esse ponto, né? Ela recebeu um aposento isolado, onde ela deveria ficar isolada da família, da filha e do marido. Olha só que dor, né? Que frieza que ia ser a vida da agora para frente. Mas olha só, ela tinha fé, né, no que ouvia de Jesus e soube suportar todas essas situações, mesmo sabendo que era inocente e não merecia aquilo. Mas ela teve toda aquela resignação, renunciou à sua própria vida em prol da família, né? E com isso, nós aprendemos, nesse trecho aqui do livro, que a Lívia está nos ensinando com a sua conduta, que se nós queremos ter sucesso no nosso casamento e salvar a nossa família, nós deveremos aplicar a paciência diante de todos os desafios que o relacionamento conjugal nos coloca, né? Então, a gente desenvolvendo a paciência, usando de renúncia, usando do evangelho, usando de abnegação, nós vamos vencendo dia após dia e a vitória certamente virá. E aí, passados algumas décadas, nós vamos encontrar no ano de 79, na cidade de Pompeia, depois de algum tempo, já que a Lívia já houvera desencarnado, o senador, agora velho, cego, morava na cidade de Pompeia. Era o ano de 79 depois de Cristo, quando houve a eclosão do vulcão Vesúvio, que soterrou
toda a cidade, e o senador desencarnava nessa triste situação. Mas o senador ali já era um homem que descobrira, né? A verdade veio à tona, descobrira a inocência da esposa e percebia ali, mesmo que tardiamente, o valor da sua esposa. E está dizendo aqui, ó, naquelas sombras espessas, todavia, pairavam criaturas aladas e leves, em atitudes de prece, ou confortando ativamente o coração abatido dos míseros condenados à destruição. Sob os 3 corpos soterrados, permanecia a entidade radiosa de Lívia, junto de numerosos companheiros que cooperavam com devotamento e precisão nos serviços de desprendimento total dos moribundos. A gente não deve guardar mágoa de ninguém, que a gente deve suportar tudo aquilo que a vida nos coloca, porque isso é oportunidade de crescimento espiritual e que é necessário agir como ela agiu, que mesmo depois de ter vencido aquelas provações todas, ela aplicava ali o perdão das ofensas, da injúria, ensinando para nós que nós devemos amar o nosso cônjuge, independente do que ele pensa da vida, da forma que ele age, confiando que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, conforme nos afirmava Paulo, o apóstolo, né? Viram-se, então, rasgar-se um caminho luminoso e florido nos céus escuros e tristes da Campânia. E por ele, como se descessem dos jardins fulgurantes do paraíso, surgiram Lívia e Ana, abraçadas como se ainda ali enviasse Jesus um ensinamento simbólico àquelas almas prisioneiras da terra, de modo a lhes revelar que em qualquer posição pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz, a paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo, como na pomposa indumentária dos senhores, né? E assim, Lívia nos mostra como que ela alcançou a vitória espiritual e proporcionou também àqueles que vinham na sua retaguarda, como o senador Públio Lentulus, a sua condição também de encontrar o caminho que lhe conduziria à sua elevação espiritual. E ela nos deixa aí esse legado de ensinamentos de como que deve ser a conduta daqueles que pensam realmente em salvarem-se, salvando o cônjuge, a família, os filhos e toda a nossa sociedade. Aí estão as propostas. Vamos aceitá-las? Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados,
Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas.
Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, suplicamos por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus os pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja.
Que Deus os pague pela atenção que nos deram.